Boa noite. É uma alegria estar aqui com vocês, depois desse convite aí de Tereza, de Orengo. É uma satisfação dupla rever os amigos, né? Orengo e Tereza, que a gente conhece de pouco tempo atrás, né, Tereza? Para a gente não falar de muito tempo atrás, né? Pouco tempo atrás, né, Orengo? A gente ainda estava em outra geração tecnológica, né? Mas a gente fica feliz de estar aqui com vocês e começar a dividir essa conversa por duas coisas, né? Primeiro, por ver a doutrina espírita sendo difundida, que, como diz Emmanuel, que é o maior bem que a gente pode fazer pela doutrina, é divulgação, né? A divulgação. E a gente vendo que as palestras ganham as redes mundiais, né? Isso é uma coisa muito importante, é uma coisa muito boa. E segundo, por dividir a tribuna com as jovens, né? Porque a gente já vai ficando mais experiente, digamos assim, e é sempre bom a gente estar vendo essa juventude pegando na charrua para tocar o barco, seguir adiante. E eu costumava dizer que a maior herança que eu podia dar para os meus filhos era a doutrina espírita, né? E a gente fica feliz quando a gente vê jovens pegando também essa responsabilidade. Porque, já entrando na temática de hoje, é uma felicidade muito grande nós sermos espíritas. E, ao mesmo tempo que é uma felicidade, é uma responsabilidade. Porque a gente, quando vê um tema desse, perdas de pessoas amadas, mortes prematuras, eu ficava refletindo a forma de consolar alguém, ou quando a gente vai a um velório, por exemplo, de uma pessoa que perdeu uma criança, que perdeu um jovem. E é muito doloroso, porque pai não foi feito para enterrar filho. E todas as vezes que a gente se depara com essa situação, é uma situação, primeiro, que as pessoas não têm costume de consolar. A maioria das pessoas, a atitude das pessoas num velório é uma atitude de silêncio. Porque muitas vezes as pessoas não têm o que dizer. A gente não tem o costume de consolar. A gente não tem a prática de dizer alguma coisa. Então, muitas vezes no velório, a simples presença é o consolo. É uma forma silenciosa de dizer, eu estou aqui, para o que você precisar. E não é ocasional, não é uma coisa rara, difícil, a gente se encontrar num velório, e as pessoas, por saber que somos espíritas, chegar para a gente e dizer, vem cá dizer alguma coisa para a família. Comigo já aconteceu mais de uma vez. Provavelmente com vocês também já aconteceu mais de uma vez. Porque graças a Deus, a nossa doutrina, que é o Consolador prometido por Jesus, já está entrando na cabeça das pessoas de que ela é o Consolador. Então é como se nós tivéssemos consolação. É como se nós tivéssemos uma palavra para dizer àquelas pessoas que estão sofrendo. É como se a gente tivesse explicação para a dor. Porque a dor não se explica, a gente sente. Mas a gente pelo menos se conforta diante de uma determinada circunstância. E ontem mesmo eu estava dialogando numa reunião mediúnica, que é a reunião mediúnica do Peixotinho, é às segundas-feiras. E a reunião, eu estava com a médium, eu sou doutrinador, e eu estava achando que já tinha terminado as comunicações. Estava próximo do horário de encerramento da reunião, e a médium estava quieta. E aí, de repente, um espírito se comunica e diz, Edmundo, você não está me conhecendo, não? Aí eu tive vontade de brincar e dizer, não estou não, está no escuro,
A sala está apagada, eu não estou vendo nada. Mas eu fiquei calado. Disse, não, claro que eu estou conhecendo. Eu não estava conhecendo. Mas, na verdade, era um amigo que desencarnou há alguns anos. E, infelizmente, desencarnou pelas portas do suicídio. Então, ele virou para mim e fez, você não está me conhecendo, não? Aí eu disse, claro que eu estou. Fez, eu sou do prédio. Eu digo, eu estou citando o caso, a gente não deve estar comentando as coisas que acontecem nas reuniões mediúnicas, mas eu estou citando o caso porque, na hora que eu conversava com ele falava do sofrimento que tinha tido, falava da angústia porque passou, porque ele ainda passava, dizendo que estava procurando resolver um problema. E, na verdade, encontrou diversos outros problemas. Eu até disse para ele, é como na frase de Richard Simonetti, é pular da panela para o fogo. A gente está com problema, a gente acha que a panela está quente. Aí escolhe essa opção, a gente pula para o fogo. Vai ficar mais quente ainda. Aí ele virou para mim e disse, Edmundo, se eu soubesse que era assim, eu jamais teria feito o que eu fiz. Aí é que entra a responsabilidade da gente ser espírita. A informação espírita. O conteúdo do que este Consolador nos revela. Aí na hora eu refletia, disse, puxa vida, como nós somos privilegiados. Como nós somos agraciados pela informação. E hoje vocês jovens estão vivendo a era da informação. Está ali o computador, a tecnologia, que hoje as coisas voam. O que está acontecendo agora aqui está online, disponível para os 4 cantos do mundo. E nem sempre foi assim. A informação espírita não foi assim. Foi preciso que viesse Moisés lá atrás. Moisés veio 1.300 anos antes de Cristo para trazer a primeira revelação. Por quê? Porque o momento exigia aquela informação daquela maneira. As pessoas que viviam naquela época precisavam entender a informação daquela maneira. A grande contribuição do judaísmo foi a existência de um Deus único. 1.300 anos depois vem Jesus, com a lei de amor, com o cristianismo, a segunda revelação. E nós hoje, foi codificada em 1857, temos o privilégio de estarmos recebendo a terceira revelação. Ou seja, a informação vem gradualmente. Provavelmente nós, que já nos sabemos espíritos, vivemos na primeira revelação, vivemos na segunda revelação e estamos agora vivendo na terceira revelação. Às vezes até se comenta que os espíritas são religiosos que talvez não tiveram as suas tarefas bem conduzidas, porque nós temos já uma bagagem religiosa no nosso arcabouço. É preciso essa base de conhecimento para a gente entender tudo isso. Então, por isso que é bom ser espírita. Por isso que é bom saber da informação espírita. Por isso que é bom e muda completamente a perspectiva da nossa vida, a gente saber que não nasceu no berço. A gente saber que a gente não nasceu no berço é uma informação valiosíssima. Que tem muita gente hoje, a grande maioria da população mundial, ainda não sabe. E nós já sabemos. Nós já temos essa convicção. A gente saber que a gente não morre no túmulo é outra vantagem enorme. A gente saber que nós somos espíritos é outra vantagem sensacional. Então o espírita, ele sabe que é espírito. É o grande acontecimento da nossa encarnação. Eu vinha na rádio agora de tarde ouvindo
a rádio CBN, se eu não me engano, uma dessas rádios aí, e uma pessoa perguntou para outra: qual é o propósito da sua vida? Você já sabe o propósito da sua vida? Um comentarista conversando com outro. E aí eu faço essa pergunta a vocês. Vocês já sabem o propósito da vida de vocês? Vocês que estão frequentando a instituição espírita, já devem estar estudando a doutrina espírita, o cristianismo. A gente já sabe o propósito da nossa vida, da nossa encarnação. Veja, ele perguntou o propósito da sua vida. Eu já estou mudando a pergunta. Eu já estou dizendo o propósito da encarnação. Ele não perguntou o propósito da encarnação, ele perguntou o propósito da vida. E provavelmente ele fez a pergunta com a vida que termina na morte. Nós sabemos o propósito da nossa vida. Muda completamente a nossa perspectiva. Muda completamente a nossa forma de encarar as coisas. Ou deve mudar? Deve mudar para cada um de nós a perspectiva da nossa encarnação. Porque a gente sabe que a nossa vida é uma só. Mas ela é vivida em capítulos. A gente está aqui estreando um capítulo desta encarnação. E é por isso que a doutrina espírita é consoladora, quando a gente começa a entender gradualmente as informações de Jesus. Porque vocês vejam, Jesus, na segunda revelação, ele nos traz as bem-aventuranças. Aí ele coloca: bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. O espírito de Lacordaire já é uma revelação espírita. O Evangelho segundo o Espiritismo, ela é uma obra que ele bebe da fonte chamada Novo, ele bebe do Evangelho. Eu não vou falar só Novo Testamento, porque no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec faz menção, no capítulo chamado Não Vim Destruir a Lei, ele cita o Velho Testamento. Então tem muitos espíritas que dizem: não, o espírita só segue o Novo Testamento. Não é assim. Apenas o Velho Testamento tem uma linguagem histórica, uma linguagem figurativa muito diferente, por isso que a maioria das informações que nós estudamos no Evangelho segundo o Espiritismo é do Novo Testamento, que é Jesus. O Novo Testamento é Jesus. O Novo Testamento é a vida e a obra de Jesus, narrada pelos evangelistas. Então, o que é que o Espiritismo vem trazer luz sobre isso? Jesus, no Sermão das Bem-aventuranças, ele diz: bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Ponto. Ele deu essa informação. O espírito de Lacordaire, a doutrina espírita não tem profetas. Não vieram profetas revelar uma nova doutrina. Quem são os reveladores da doutrina espírita? Quem são? Me ajudem, vocês que são jovens. Vai cair no Enem. Quem são os reveladores da doutrina espírita? São os espíritos. A falange verdade. É por isso que se fala o espírito de verdade. Tantos espíritos que falaram em nome da verdade. Auxiliares direto do Cristo. Porque todos esses espíritos que contribuíram para o progresso e o crescimento da humanidade, contribuíram para o Cristo. O Cristo Jesus, que somente há 4,6 bilhões de anos é governador do planeta Terra, só. 4,6 bilhões. Bilhões, vocês que estão estudando agora mais fresquinho da cabeça, bilhão é 10 a nona. São 9 zeros. Milhão são 6 zeros. Jesus faz 4,6 bilhões de anos que toma conta da nossa casa.
E quando ele começou isso, ele já era espírito superior. Aí eu fico pensando, Teresa, na reação de Jesus quando Pilatos chega para ele e faz: tu és rei? Há 2000 anos atrás, Pilatos perguntou isso. 2000 de 4,6 bilhões de anos a 4 bilhões 599 milhões 998 mil anos, ele já era um espírito superior. Aí ele para e fica: calou-se. Tu dizes. Essa perspectiva o espírita tem. E muda completamente a nossa vida. Muda completamente o nosso juízo. Porque a gente dilata o entendimento, começa a compreender as coisas com outros olhares. Aí Jesus disse, e Mateus revela no seu evangelho. Aí o espírito de Lacordaire chega e diz: bem-aventurados os que têm a ocasião de provar a sua fé, sua firmeza, sua perseverança, a sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Ou seja, já é uma explicação, já é uma revelação nova a respeito da frase que Jesus colocava. Vocês entenderam? Então a doutrina espírita, ela vem trazer luz a respeito do evangelho que Jesus nos ensinou. É como diz Emmanuel, se Jesus é o caminho, o evangelho é a porta, e Kardec é a chave. Com Kardec, com a doutrina dos espíritos, a gente entende melhor, a gente compreende todas essas informações. E qual é o livro básico da doutrina dos espíritos? Vocês sabem qual é o primeiro livro da doutrina dos espíritos? Me ajudem. Livro 2? Espíritos. Aí eu fui filar no livro dos espíritos a respeito do tema de hoje. O livro dos espíritos tem quantas partes? 4 partes, não é isso? 4? Primeira parte, de Deus e da criação. A segunda parte, do mundo dos espíritos. A terceira parte, das leis morais. E a quarta parte, das penas e gozos futuros. Essa é a constituição lógica da codificação de Kardec. Ele sistematizou uma doutrina desta forma. A primeira parte de O Livro dos Espíritos, depois ele aprofundou e codificou uma outra obra. Qual foi a obra que ele explicou melhor a existência de Deus e os elementos da criação? Gênese. A Gênese é uma explosão do assunto da primeira parte do Livro dos Espíritos. A segunda parte, o mundo espírita. Qual é a obra da codificação que explicou o relacionamento entre o mundo material e o mundo espiritual? Livro 2, Médiuns. Segunda obra, segundo capítulo, o Livro dos Médiuns. O terceiro capítulo, das leis morais. Qual é a obra que Kardec explora as leis morais do Cristo? O Evangelho segundo o Espiritismo. E qual é a outra obra que explora as penas e gozos futuros? O céu e o inferno. Entenderam a cabeça de Kardec? A cabeça de Kardec é uma cabeça estruturada, que ela sai pensando nas coisas concatenadamente. E aí a gente vai beber no Livro dos Espíritos. Eu costumo dizer nas palestras que a gente está estudando o Livro dos Espíritos, o seguinte: vocês gostariam de conversar com os espíritos? Aí todo mundo diz: eu gosto, eu queria conversar com os espíritos. Então leiam o Livro dos Espíritos. Porque vocês estão conversando com os espíritos. Porque Kardec perguntou: poderá ser tão adiantado quanto de adulto o espírito de uma criança que morreu em tenra idade? Kardec perguntou. E quem respondeu?
Os espíritos que participaram da codificação. Os espíritos chegaram para Kardec e disseram, algumas vezes o é muito mais, é mais adiantado do que um adulto, o espírito de uma criança. Porquanto pode dar-se que muito mais já tenha vivido e adquirido maior soma de experiência, sobretudo se prosseguiu. Então esqueçam os elogios que eu estava fazendo a vocês, os jovens aqui da plateia, porque Kardec contrariou tudo que eu estava dizendo aqui, viu, Tereza? Essas crianças podem ser espíritos muito mais maduros do que nós. Aí toma informação. A gente chega para o filho da gente que dá uma lição de moral da gente, fala, mas é uma criança, sim. Está vestindo o corpo de uma criança. Mas a essência, que é um espírito, o que é? Vem de onde? Então, é uma informação, não é? Pode, então, o espírito de uma criança ser mais adiantado do que seu pai? Isto é muito frequente. Não o vedes vós mesmos tão amiudadas vezes na terra? Livro dos Espíritos nos ensinando as questões. Não tendo podido praticar o mal, o espírito de uma criança que morreu em tenra idade pertence a alguma das categorias superiores? Você vê que Kardec já começa a entrar na temática, né? Não podendo praticar o mal, pode o espírito de uma criança que morreu em tenra idade pertencer a alguma categoria superior? Aí os espíritos respondem, se não fez o mal, igualmente não fez o bem. Empatou, né? Está 0-0, né? E Deus não o isenta das provas que tenha de padecer. Se for um espírito puro, não o é pelo fato de ter animado apenas uma criança, mas porque já progredira até a pureza. Veja a resposta dos espíritos. Olhe, não é o fato dele ter morrido em tenra idade que isentou ele de passar por provas. Se ele já é um espírito puro, é porque ele já se tornou puro. Ao longo de outros capítulos da vida. Porque na doutrina espírita a gente aprende que a vida, quantas são? Porque é outra coisa que a gente erra, dizendo, não, eu vou viver muitas vidas. Vai não. Nós espíritas só temos uma vida. A vida é uma só. Que é a vida do espírito. A gente vai viver várias encarnações. A gente, quando foi criado simples e ignorante quanto espírito, a gente nasceu. E a notícia boa é que a gente não vai morrer nunca. Agora, até chegar à plenitude e à pureza, a gente vai ter que passar por diversos capítulos. Não tem uma lógica? A gente não começa a compreender melhor as coisas? E Kardec segue adiante. Por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? A curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que a animava o complemento de existência precedentemente interrompida antes do momento em que devera terminar. E sua morte também, não raro, constitui provação ou expiação para os pais. Olha aí. O que é que vocês entendem daí? Que a vida de uma criança que interrompe a sua encarnação numa idade pequena pode ser a complementação, pode ser. Ele não está dizendo que sempre é. Pode ser a complementação de uma existência que ele precisava terminar. E muitas vezes, não raro, constitui provação ou expiação para os pais. Estão vendo ali, ó, Peixotinho, o mentor espiritual da minha casa, da casa que eu frequento. Peixotinho teve uma filha de 2 anos que desencarnou, morreu em tenra idade. Araci. E era o quê? Ela depois veio se tornar a mentora espiritual de Peixotinho. Esse espírito veio para despertar Peixotinho da sua tarefa. Agora, com os olhos espíritas,
a gente passa a compreender essa informação de uma forma diferente. Diferentemente se a gente não tivesse a informação. Ela veio, criou a identidade, depois ela desencarnou, aí depois aparecia para ele. Ficou mais fácil, porque ele já tinha criado uma identidade com aquele espírito, a sua filha, que veio assisti-lo na sua tarefa. Que sucede ao espírito de uma criança que morre pequenina? O que é que acontece com ela? Os espíritos são bem objetivos, né? Recomeça outra existência. Simples assim. O que sucede com uma criança que desencarna numa pequenina? Começa de novo. É fácil, simples assim, né? Agora, não é tão simples assim, né? Porque a gente sabe que reencarnar está difícil. Aí cabe a gente aproveitar a encarnação também, né? Esse é outro capítulo, né? Aí ele faz no Livro dos Espíritos, nesse capítulo, ele tem uma tratativa, né? Se em uma única existência tivesse o homem e se extinguindo, sua sorte ficasse decidida para a eternidade, qual seria o mérito da metade do gênero humano? Ou seja, se a gente só vivesse uma vez, e nessa vida, qual o propósito da minha vida? E a vida fosse uma só, qual seria o mérito da metade do gênero humano que morre na infância? Para gozar sem esforços da felicidade eterna, e com que direito se acharia isenta das condições, às vezes tão duras, a que se vê submetida a outra metade? Ou seja, Kardec começa a questionar logicamente o processo da vida. E ele segue adiante. Semelhante ordem de coisas não corresponderia à justiça de Deus. Não corresponderia à justiça de Deus. Com a reencarnação, a igualdade é real para todos. O futuro a todos toca sem exceção e sem favor para quem quer que seja. Os retardatários só de si mesmos se podem queixar. Forçoso é que o homem tenha o merecimento de seus atos, como tem deles a responsabilidade. A partir do momento que a gente entende a lei da reencarnação, a nossa perspectiva muda completamente. Quando a gente vai visitar aquelas crianças que estão lá nos leitos dos hospitais, como a gente faz aos sábados, levar o lanche das crianças assistidas do Hospital Oswaldo Cruz, no núcleo de oncologia infantil, quando a gente olha para uma criancinha daquela, de 2 anos, de 6 meses, adolescentes, acometidas por câncer, doença terminal, a gente olha assim e faz, meu Deus, se a vida for uma só, onde está a justiça de Deus? Aonde estaria essa justiça? Aí a gente chega na reunião mediúnica, na outra semana, aí um espírito se comunica, está levando o lanchinho para aquela criatura. Tão boazinha. Eu quero pegar o pescoço dela. O Espiritismo nos ensina que nós somos herdeiros de nós mesmos. Agora é por isso que a gente vai deixar de ter solidariedade com a dor alheia? Não. O Espiritismo aprende na caridade e na misericórdia o caminho de sua transformação. Quando a gente vai levar o alimento daquelas crianças, a gente está consolando e amparando aquelas criaturas na dor. Mas ao mesmo tempo, o espírita está fazendo uma prece por aqueles que se sentiram ofendidos por estas almas ao longo das diversas encarnações. É como diz Emmanuel, quando responde a uma pergunta de Chico Xavier. Chico vira para Emmanuel e pergunta, Emmanuel, o que é um criminoso? Ah, Chico, criminosos somos todos nós quando somos descobertos. Criminosos somos todos nós quando somos descobertos. O espírita aprende que ele não é melhor do que ninguém. Ele aprende que ele tem uma visão diferente, dilatada, da perspectiva e da realidade que ele encontra.
Ele entende que a dor precisamos ser solidários na dor. Mas ele entende que muitas vezes, por trás daquele processo de dor, existem outras dores, nutridas ao longo de séculos, milênios, que é o amor, a única resposta capaz de superar para ambos aquele resgate. Então, a perspectiva é diferente. O espírita não pode enxergar a mesma realidade da mesma maneira. Porque o que a gente vê não é apenas o quadro que se apresenta. É uma realidade muito maior, a realidade do espírito. Eu vou pular isso aqui, porque o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo é que trata da perda de pessoas amadas e de mortes prematuras. Vamos lá. Não pode sair daqui. Quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções. É bem verdade, né? A gente diz, puxa vida, estava só começando a sua vida. Por que não me leva no seu lugar, que já vivi tanto? É o que o Espírito está dizendo aí. Parei aonde? Humanos. É isso não. Pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem. Pois despedaça o coração de uma mãe, privando-o da inocente criatura que era toda a sua alegria. Humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima do terra a terra, da vida, para compreenderdes que o bem, muitas vezes, está onde julgais ver o mal. A sábia providência onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Muitas vezes, o nosso olhar está olhando apenas a conveniência e a circunstância daquela encarnação. A gente não consegue enxergar o todo, porque a gente está envolvido naquela situação. É por isso que ele nos alerta, o Espírito nos alerta, o revelador nos alerta. Humanos, você tem que dilatar a tua visão além do terra a terra, além das coisas daqui. Por que a vez de avaliar a justiça divina pela vossa? Podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique, por mero capricho, a vos infligir penas cruéis? A gente costuma dizer, por que Deus faz isso comigo? O meu vizinho faz muito pior do que eu e ele não faz nada com ele, tem uma vida boa. Mas por que comigo é desse jeito? Deus não gosta de mim. Ou quantas vezes a gente vê as pessoas dizer, eu quero ter uma conversa de homem para homem ou de mulher para mulher, depende, com Deus. Para entender o que é que Ele está fazendo comigo. Por que eu estou passando por tudo isso? Porque a gente julga as coisas conforme as nossas lentes, né? Nada se faz sem um fim inteligente. E seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Se percutrasseis melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontrarias sempre a razão divina, razão regeneradora. E os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração, que os atirarias para o último plano. Crede-me, a morte é preferível, numa encarnação de 20 anos, a esses vergonhosos desregramentos que pungem famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e fazem que antes do tempo embranqueçam os cabelos dos pais. Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que vai e que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga
não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. É uma horrenda desgraça, dizeis. Vem cortado o fio de uma vida tão prende esperanças. De que esperanças falais? Das da terra, onde o liberto houvera podido brilhar, abrir caminho e enriquecer? Sempre essa visão estreita, incapaz de elevar-se acima da matéria. E ele continua. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida, ao vosso parecer tão cheia de esperanças? Quem vos diz que ela não seria saturada de amarguras? Desdenhais então das esperanças da vida futura, ao ponto de lhe preferirdes as da vida efêmera que arrastais na terra? Supondes então que mais vale uma posição elevada entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Em vez de vos queixardes, regozijai-vos, quando praz a Deus retirar deste vale de misérias um de seus filhos. Não será egoístico desejardes que ele aí continuasse para sofrer convosco? Ah, essa dor se concebe naquele que carece de fé e que vê na morte uma separação eterna. Esta dor se concebe naquele que carece de fé e que vê na morte uma separação eterna. Vós espíritas, porém, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo. Mães, sabei que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem. Seus pensamentos vos protegem. A lembrança que deles guardais os transporta de alegria. Mas também as vossas dores desarrazoadas os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração, a chamar esses entes bem-amados, e se perdirdes a Deus que os abençoe, em vós sentires fortes consolações, dessas que secam as lágrimas. Sentireis aspirações grandiosas, que vos mostrarão o porvir que o soberano Senhor prometeu. Mensagem de Sanson, um ex-membro da Sociedade Espírita de Paris. Então veja, meus irmãos, a mensagem do Espiritismo, ela é consoladora na medida que explica determinadas coisas. A gente não pode prever o futuro dos nossos espíritos. Agora, isso não quer dizer que a gente vai banalizar a vida. De forma alguma. A vida é o grande instrumento que nós temos para exercitar o nosso crescimento espiritual. Agora, a fé é que faz com que a gente aceite os desígnios das leis de Deus. Nós não sabemos quem são nossos espíritos, nossos filhos. Nós só sabemos que eles são espíritos e com necessidades específicas. O que eles estão fazendo aqui, a gente não sabe. A gente não sabe a dimensão das suas provas. A gente não sabe a natureza dos compromissos que aquelas almas têm. Então, quantas vezes a gente se revolta, faz, puxa vida, por que fez isso comigo, com meu filho, com um ente querido? Nós não sabemos. A nossa fé reside em aceitar a soberania e a inteligência divina, de uma lei maior, que preside e que governa tudo isso. Agora, se a gente duvidar dessa inteligência e dessa lei, aí a gente vai brigar contra a correnteza. Aí a gente vai sofrer. Porque a gente não vai entender os desígnios da lei. Aí a dor vai ser muito maior. Porque a gente não vai aceitar. A partir do momento que a gente aceita, que a gente entende, que a gente respeita essa lei, as coisas se tornam mais fáceis. E a outra coisa que a gente tem que entender é que a morte não existe. Agora, será que é automático a gente reencontrar os nossos entes queridos quando a gente desencarna? O que é que vocês acham? Tem gente que perde um filho, fica com tanta saudade, com tanta dor, se eu vou me suicidar para chegar mais perto junto dele. Chega? Não. Infelizmente, as pessoas quando desencarnam, elas ocupam planos conforme a condição espiritual de cada um. Para usar uma expressão jurídica,
Quem pode o mais, pode o menos. Espíritos mais elevados podem chegar a lugares onde habitam espíritos mais atrasados. Pois não? Falar? Ainda tem um terceiro. Ainda tem um terceiro, ó. Os limbos. O céu, o inferno e o limbo. Porque a doutrina que a gente aprendeu é onde ficam as crianças que desencarnam. Lá atrás, tem algumas religiões, minha amiga, obrigado pela sua contribuição, de que as crianças que morrem cedo vão para o limbo. Porque não teve tempo de fazer o mal. Mas também não teve tempo de fazer o bem. Quem faz o bem vai para onde, segundo as pessoas creem? Para o céu. E quem faz o mal vai para onde? Para o inferno. O limbo onde é? É o meio do caminho. Nem está no céu, nem está no inferno. Exatamente. Para continuar, né? A nossa história. Exatamente. Do tempo da encarnação, a vida é eterna. Maravilha. É isso aí. Então, o mecanismo da lei é assim, simples assim. Quem fez, quem planta vento, vai colher tempestade. Não tem para onde. Se você semear uma uva, não tem jeito de você colher uma banana. Você vai colher uva. Então, se você fizer o bem, você vai colher o bem. Aí você é candidato de ir para o céu. Só que o céu não é um lugar tranquilo, sereno, que você fica lá o dia todo. É muito entediante, né? Você ficar sem fazer nada, né? E nem o inferno é aquela coisa tão ruim como dizem, né? O inferno está dentro da gente. Da nossa capacidade de construir o céu e o inferno dentro da gente. Oi. Pois não. É esse o assunto da gente aqui. Por que as crianças morrem prematuramente? Porque, provavelmente, pelo que a gente estudou aqui, ou é um complemento da sua outra encarnação, ou é um resgate, uma prova para os pais. Porque muitas vezes os pais sofrem de tudo isso. Muitas vezes os pais sofrem por causa disso. Porque os pais estão ligados àquela criança. É um contexto. Uma encarnação, ela não é sozinha. Tem vários atores envolvidos naquilo ali. Então, o limbo, é verdade que a igreja admite uma posição especial em casos particulares. As crianças falecidas em tenra idade, sem fazer mal algum, não podem ser condenadas ao fogo eterno, ao inferno. Mas também, não tendo feito bem, não lhes assiste direito à felicidade suprema. Ficam nos limbos, diz-nos a igreja. Nessa situação jamais definida, na qual se não sofrem, também não gozam de bem-aventurança, esta sendo tal sorte irrevogavelmente fixada, fica-lhes defesa para sempre. Tal privação importa, assim, um suplício eterno, e tanto mais imerecido. Quanto é certo não ter dependido dessas almas, que as coisas assim sucedessem. O mesmo se dá quanto ao selvagem, que não tendo recebido a graça do batismo e as luzes da religião, peca por ignorância, entregue aos instintos naturais. Certo este não tem a responsabilidade e o mérito cabíveis ao que procede com conhecimento de causa. A simples lógica repele uma tal doutrina em nome da justiça de Deus, que se contém integralmente nestas palavras do Cristo, a cada um segundo as suas obras. Obras sim, boas ou más, porém praticadas voluntariamente e livremente, únicas que comportam responsabilidade. Neste caso, não podem estar a criança, o selvagem, e tampouco aquele que não foi esclarecido. Ou seja, gente,
A doutrina espírita, ela é de uma lógica que ela nos explica tudo isso. Ela nos explica a máxima do Cristo, a cada um segundo as suas obras. Eu não posso esperar ir para um lugar tranquilo se eu não tive uma vida tranquila. Então é aquela história. Se eu quero me encontrar com meus entes queridos, a condição que vai fazer com que eu esteja me encontrando com eles é o tipo de vida e de crescimento espiritual de todos nós. Aqueles que comungam do mesmo bem, do mesmo amor, da mesma prática, esses herdarão a terra. Como Jesus já nos disse. Aqueles outros que ainda não estarão em planos diferentes. É comum, meus irmãos, a gente na reunião mediúnica tratar dos espíritos ainda como nós, atrasados e endividados. A maioria das vezes, quem é que vem em socorro de uma alma recalcitrante? Quem vem? Seus entes queridos. É um pai, é uma mãe, é uma avó, é um tio. São os que vêm em socorro daquelas almas que estão sofridas, cristalizadas nos pensamentos de vingança. A gente às vezes pergunta, meu irmão, há quanto tempo você não sorri? Ah, eu já esqueci o que é isso. Meu irmão, há quanto tempo você não ama? Ah, eu já esqueci o que é isso. Aí a pergunta que eu faço a vocês, encarnados. Há quanto tempo vocês não sorriem? Há quanto tempo vocês não amam? Porque nós somos espíritos. E se a gente quer construir um lugar no porvir, a gente constrói agora. A nossa felicidade não começa quando a gente desencarna, não. É engano. A gente pensar que quando desencarna vira anjo. É como disse um espírito uma vez a mim numa reunião mediúnica. Ah, meu filho, a terra é que está precisando de santo. Aqui está todo mundo cheio. Todo mundo é santo quando chega aqui. Vá ser santo aí. Vamos procurar ser santo aqui. Porque deixar para ser santo quando a gente desencarna é o planejamento de todo mundo. Daí, tantos revoltados com o Cristo. Porque acham que porque praticaram, eu era espírita. Eu era palestrante lá na casa de Cáritas. Eu era lá do Peixotinho, era da reunião mediúnica. Toda semana eu conversava com os espíritos, eu dava sopa, eu dava passe, eu fluidificava água, eu vou para o céu, vou para um lugar diferente. Aí quando chega no céu, a realidade não é bem essa. Porque não é isso somente que vai modificar a nossa paisagem espiritual. É a definição de Leon Denis de espírita. Tende como templo o universo, como altar a consciência, como imagem Deus e como lei a caridade. A parte mais fácil é falar para os outros. A parte mais fácil é ser bom com quem a gente não conhece. O difícil é ser bom em casa. O difícil é estabelecer os relacionamentos com os nossos entes queridos, porque foram escolhidos por nós e por eles para reencarnarmos juntos, porque provavelmente tínhamos acertos a fazer. O difícil é isso. Tantos religiosos se decepcionam com o Cristo. Ah, porque eu fui reverendo na terra. Chega no céu, cadê o céu? Que eu me preparei para ele. Cadê as trombetas tocando? Os anjos me recebendo? Ah, não foi isso que eu aprendi. Aí vem a doutrina espírita nos esclarecer. Se queremos nos encontrar com os nossos entes queridos, que já evoluíram, sigamos as pegadas dos nossos entes queridos, que venceram. Vocês conhecem algum mártir religioso, alguém que venceu, que tenha tido uma vida fácil?
Vocês já leram na literatura a história de alguém que passou por aqui e que venceu a morte e teve uma vida fácil? A começar por Jesus de Nazaré. Ele precisava passar pelo que ele passou, mas ele exemplificou para nós que viemos depois dele que a gente precisa ser depurado das nossas mazelas, das nossas dificuldades. Então, meus irmãos, as crianças que desencarnam cedo estão passando por um processo de uma lei de Deus, de uma lei de causa e efeito. E é por isso que os espíritas podem consolar. É porque a gente já estudou essa lei. A gente já sabe que ela existe. E ela serve para todos, para tudo. Ela serve de todas as maneiras. Ela nos ensina em todos os momentos. Então é por isso que nós espíritas devemos ser felizes. Porque temos a graça da informação. Temos o privilégio do esclarecimento. E jamais podemos dizer que não sabíamos. Perguntaram a Chico Xavier qual era a reação do espírita quando desencarnava. Ele parou, olhou, aí disse: é de espanto, meu filho. Mas espanto, Chico, por quê? Porque ele abre os olhos no mundo espiritual e diz: puxa vida, era tudo verdade. Tudo era verdade. Tudo que a gente estuda na doutrina espírita é verdade. Então o espírita chega lá do outro lado, abre os olhos e diz: é verdade. Se eu não fiz o bem, eu não vou estar tranquilo. É como disse Chico, todas as vezes que eu estou aqui, na reunião mediúnica, e eu ouço um barulho muito grande, gente falando, gente gritando, gente aplaudindo, eu já sei. É Dr. Bezerra que está se aproximando. Porque são as almas que Dr. Adolfo Bezerra de Menezes auxiliou e ajudou, que contemplam a chegada e a presença de um espírito de luz. Porque assim são recebidos aqueles que dão conta da sua tarefa e da sua encarnação e da sua jornada. Se queremos essas glórias no porvir, nós temos que estar dia a dia construindo esse nosso legado. E esse dia a dia, meus irmãos, não precisa a gente ser um... Jesus não pediu para a gente escalar montanhas. Jesus não pediu para a gente subir o Himalaia. Jesus não pediu para a gente atravessar o Rio São Francisco a nado. Não pediu para ir para a África remando. Jesus pediu para que a gente se amasse. Foi só isso que Jesus nos pediu. Os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amar. Ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa foi a lei que Jesus resumiu. É isso que a doutrina espírita nos ensina. Amar ao próximo. E quem é o próximo mais próximo? Eu. Eu tenho que me amar. O meu próximo mais próximo sou eu mesmo. Se eu não me amar, eu não vou amar o meu próximo que está junto de mim. Se eu tenho raiva de mim, eu não vou amar meu filho, minha esposa, meu irmão, minha mãe. Porque eu estou com raiva de mim. E eu vou projetar essa minha infelicidade no mundo. Depois de amar a mim, eu amo ao próximo. Depois de amar ao próximo, eu amo a Deus. É um processo. Se você quer amar a Deus que você não conhece, não vê, não pega, não sabe onde está, ame ao próximo. Que o próximo é uma ponte para Deus. E onde está o seu próximo? Quem é o meu próximo? A parábola do bom samaritano. Todo aquele que segue a vontade de Deus, é meu pai, é meu irmão, é meu próximo. Está dentro de casa. Ah, mas é difícil eu amar quem está dentro de casa. Ele me cobra todo dia. Foi por isso que Jesus disse, perdoa 70 vezes, 7 vezes. E Emmanuel, para nos ajudar, completou por dia. Porque ele sabia que esses espíritos que reencarnavam conosco seriam almas compromissadas umas com as outras.
Eu sei que às vezes dá vontade de dizer, eu não queria não, eu vou deixar para a próxima encarnação. Eu já sei que eu vou nascer de novo, eu vou para a próxima encarnação. É feita aquela historinha do cara que vivia brigando com a mulher, já estava lá com seus 30 anos de casado, já estava naquela fase meio calado para um lado, calado para o outro, que horas são? E aí, um dia ele chegou em casa e deu um presente para a mulher. A mulher olhou assim e disse, o que é que você quer? Disse, eu não quero nada, eu vim lhe dar um presente. Aí, na outra semana, ele trouxe uma caixa de chocolate. Tome uma caixa de chocolates e diga logo qual é o problema. Qual foi que você fez? Diga logo qual foi o segredo que você precisa me contar. Está me adubando, está querendo... Diga qual é a história. Se eu não fiz nada, só quero lhe dar um presente. Não posso ser gentil? Pode não. Você não é assim? Tá bom. Aí na outra semana ele trouxe um vestido. Eu disse, não, pode sentar aí, pode sentar que dessa não vai passar não. Pode explicar. A gente é assim, né? Se alguém sorrir pra gente na rua, a gente fala, que foi? O que é que está errado aqui? Nunca me viu não, está rindo por quê? Ninguém pode ser gentil. Se alguém for gentil com a gente vai logo achar que tem alguma coisa errada. E a mulher não era diferente. Conte logo, diga o que é que você quer. Aí ele disse, não, é o seguinte, você está me apertando muito, eu vou dizer. É que agora eu estou frequentando uma casa espírita. Tomei uns passos, tomei umas águas fluidificadas, e assisti umas palestras lá que o cara falou de reencarnação, e disse que se a gente não resolvesse as coisas da gente aqui na Terra, a gente ia voltar de novo junto. Então, como eu já estou com 40 anos contigo, eu não quero te ver mais nunca. Então, eu não quero mais reencarnar com você de jeito nenhum, eu quero me ver livre, para sempre, eternamente. A vida é assim. Então, se está difícil, meus irmãos, é a encarnação que a gente pediu. É a encarnação que a gente necessita, com todas as necessidades dos nossos espíritos, para a gente se amar e vencer as nossas imperfeições, com alegria. Porque Jesus é alegria. Então, que a gente possa ter palavras de consolo para todos aqueles que perdem seus entes queridos. Sabe por quê, meus irmãos? Porque ninguém perde. A morte não existe. O que existe é amor no reino de Deus. Então, que com essa mensagem, com essa esperança, a gente possa ser feliz com todas as adversidades e as dificuldades que a vida nos oferece. Porque somos espíritas, esclarecidos, e já temos uma bagagem muito grande para definitivamente empreendermos a nossa transformação moral, que é o grande objetivo da nossa viagem. Qual é o propósito da nossa encarnação? A minha transformação moral. O que é que eu estou fazendo aqui? Domando as minhas más inclinações, transformando-se moralmente. Para chegar aonde? A condição de espírito puro. Quando e como, depende de cada um de nós. Do esforço que a gente está fazendo hoje para domar essas nossas más inclinações. Que Jesus nos abençoe e que possamos seguir a prece. Seguir felizes com essa oportunidade de ser espíritas. Meigo Jesus, querido Rabi da Galileia, tu dissestes que onde 2 ou mais pessoas estivesses reunidas em teu nome, tu aí estarias. Com esta certeza, nessa fé, embalados por essa esperança, é que nutrimos a felicidade de contarmos com a tua presença. A tua presença que nos conforta, que nos consola, que nos ampara, que nos direciona, porque és caminho, verdade e vida. E ninguém chegará ao Pai senão por ti. Obrigado, querido amigo. Nos abençoa nos nossos propósitos. Abençoa aos amigos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Que possamos beber da fonte inesgotável do teu amor. Que possamos suprir os nossos espíritos do alimento iluminado da tua alma. Que possamos levar para nossos lares o banquete da tua luz. Fica conosco, Senhor Jesus. Nos abençoa, nos inspira, nos ampara e protege o nosso Brasil hoje
agora e sempre. Assim seja.